Quais são as chances de cura do apresentador Edu Guedes, que foi diagnosticado neste final de semana com câncer de pâncreas? Nós vamos trazer as últimas atualizações, os rins dele já estariam comprometidos e também atualizar ali o estado de saúde dele. Tudo isso nesse vídeo aqui do Bora Comentar, então por favor já vai deixando o seu like. Sua mensagem positiva também para o Edu Guedes, você que gosta do apresentador, acompanha ele diariamente na Rede TV com seu programa ou já acompanham ele em algum momento, e vamos trazer aí para você os detalhes com bastante responsabilidade e calma para você entender direitinho o que está acontecendo com ele, depois da vinheta. Então deixa o like. Oi meus amores, tudo bem? Hoje é domingo, dia 6 de julho de 2025. Estou aqui direto dos Estados Unidos ainda para trazer para você as últimas informações aí do que está acontecendo na internet. E avisando que a nossa programação fica e vai ser exatamente normal já a partir dessa segunda-feira, tá? 8 da manhã, 3 da tarde, 6 da tarde normalmente. Mas nesse nosso encontro de domingo a gente precisa falar sobre uma notícia que me pegou de surpresa quando eu vi. Eu fiquei muito triste no primeiro momento, mas tranquilo depois, e você vai entender por que o apresentador Edu Guedes, né, que tem aí um relacionamento também com a apresentadora Ana Hickman, alvo de inúmeras polêmicas, né, por conta desse relacionamento, por parte do ex ali da Ana Hickman, aquela coisa toda. Ele foi submetido a uma cirurgia, que a gente pode dizer que é uma cirurgia de emergência, né? Depois que ele foi diagnosticado com câncer aí de pâncreas, né? O câncer de pâncreas é um dos cânceres mais agressivos que a gente tem quando descoberto, né? Em estágio médio ou mais avançado. E é um câncer que se espalha muito rapidamente e que costuma ser de difícil batalha, né? E aí, só para você ter uma noção, eu vou pegar aqui uma informação. Quais famosos tiveram câncer de pâncreas? Só para trazer para você aqui um panorama geral. Vamos lá. Luciano Zafir, né, que é o pai da Sasha. A gente também teve aí o próprio Steve Jobs, fundador da Apple, né, que foi diagnosticado em 2003 com um tipo raro e menos agressivo, mas um câncer também ali pancreatítico, né? E a gente tem, portanto, agora o Edu Guedes também, certo? E quais são as chances de cura do Edu Guedes aí? Eu acho que é uma pergunta que muita gente está se fazendo, nós vamos chegar lá, tá? Vai deixando o seu like aí. Ele foi internado, vamos às informações atualizadas, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O tratamento do chefe de cozinha contra a doença foi confirmado pela sua esposa ali, pela Ana Hickman, né, que trouxe ali as informações também ao portal Léo Dias. A assessoria de imprensa do artista não deu mais detalhes do estado de saúde dele e, segundo fontes do site, o tumor foi descoberto por meio de exames detalhados e realizados recentemente. Há alguns dias ele teve uma crise renal e passou mal por conta de uma infecção. Essa crise renal teria feito ele fazer uma bateria de exames e aí foi descoberto o câncer, tá? Ele teve que se submeter a um procedimento cirúrgico de emergência por causa do comprometimento dos rins. Foi então que o nódulo foi localizado pelos médicos. Atualmente, Edu Guedes comanda o programa de culinária Fica Com a Gente na Rede TV e ele estreou na emissora em agosto do ano passado, poucos meses depois de ter saído ali da Band, tá? Tá, agora vamos falar sobre chances de cura, né? Como é que é essa história da chance de cura aí do Edu Guedes? Como é um câncer que foi descoberto agora recentemente e tal, e esse nódulo ali foi removido no sábado, o que é feito nesses casos depois que o câncer é descoberto? Inicia-se um tratamento de quimioterapia, que é o que ele deve passar agora depois que ele se recuperar. Vamos lá, ainda não há confirmação, como eu mencionei para vocês, que tipo de tumor é esse, né? Mas nem o estágio da doença e nem se houve uma remoção completa, tá? Todas as informações aí a gente só vai saber quando eles vierem a público e realmente falar sobre isso, né? Sem dados sobre esse tipo de câncer e nem mesmo o estágio da doença, é impossível a gente também trazer precisão aí sobre as chances de cura do Edu Guedes. No entanto, alguns sinais aí que eu fui pesquisando na internet para trazer uma informação, como eu falei para você, responsável e de um ponto de vista de jornalismo, né? Porque eu não sou médico, então não posso dar nenhuma afirmação com certeza para você. Então eu fui pesquisar
com base no histórico de pessoas que têm esse tipo de câncer, né? E aí, olha o que eu encontrei aqui, tá? A cirurgia, ela já é um indício e representa que ele tem grandes chances de ser curado. Por quê? Porque a remoção do tumor foi possível de ser feita, né? Então, a partir do momento em que os médicos optam por retirar, é porque isso indica, não em todos os casos, que foi possível fazer aquela cirurgia de retirada. Nem todo mundo tem essa sorte, sobretudo pessoas de mais idade, tá, gente? Que já tem os órgãos bem mais fraquinhos e tal, e talvez não aguente a cirurgia. E aí, nesse caso, é iniciada a quimioterapia praticamente imediata ali depois da descoberta, para tentar minimizar, tirar, remover esse nódulo aí de alguma forma, tá? A grande maioria dos casos de câncer de pâncreas, infelizmente, é diagnosticada de maneira tardia, tá? O que reduz a chance de cura. Então a gente também não sabe qual é o estágio, volto a dizer, que foi diagnosticado essa do Edu Guedes. Resta aguardar também algumas confirmações, orientações médicas e, sobretudo, os médicos oncologistas, especialistas, que podem trazer essas informações, mas somente, claro, se a família do Edu Guedes e o próprio vierem à tona falar a respeito disso, tá? Assim que surgir novas informações, saiba que a gente vai trazer aqui. Em casos iniciais detectados precocemente, com uma cirurgia bem sucedida, há uma chance real e muito boa de cura, tá? Embora, infelizmente, essa estatística assim, seja muito rara, né? Porque veja o que eu vou falar agora e como eu falei para você, a gente tem que ter responsabilidade para falar sobre esse caso. Quando o corpo, quando você... Eu vou até pesquisar aqui. Ó, comprometimento de rins. Quando o nosso corpo dá sinais de que tem alguma coisa errada, e você vai fazer a investigação e descobre que tem alguma coisa, é porque isso já está acontecendo há um certo tempo. O sinal, ele já é algo, né? Se ele teve uma crise renal e foi investigar o porquê da crise renal e descobriu que era o câncer, é sinal que o câncer já estava agindo a ponto do corpo não conseguir mais combater e aí vinha um sinal via crise renal. Então não dá pra gente afirmar o estágio da doença do Edu Guedes, tá? A crise renal mais essa infecção fez com que ele procurasse o médico e no estágio já de emergência, tá? Como consequência, ele passou por mais de um procedimento que era o que estava previsto para poder tratar esse envolvimento renal. Como é que funciona a crise renal? A menção de comprometimento dos rins, que muita gente... Quando todo mundo ouviu assim, os rins do Edu Guedes já estão comprometidos, as pessoas já ficam assim, meu Deus, então infelizmente a coisa já tá feia, nananã. Vamos explicar para você, tá? A menção de comprometimento dos rins indica que os sintomas, como dores intensas, inchaço e possível obstrução urinária, foram sérios o bastante para que fosse necessária uma cirurgia, e não apenas um desconforto ali que pudesse ser tratado com medicamento. Rins, em situação delicada, por exemplo, já sugere que houve ali uma parte que foi prejudicada, mas que é tratável via medicamento, né? Então, quando a gente escuta comprometimento dos rins, significa que foi necessária uma intervenção cirúrgica para que aquilo fosse resolvido, tá? Agora, vamos lá. É necessário a gente aguardar os resultados do pós-operatório do Edu e também como serão os próximos passos, inclusive num início, né, de quimioterapia. E evidentemente, por ser uma pessoa pública, Ana Hickman, o próprio Edu Guedes, eles devem trazer essas informações aí muito em breve para os fãs do apresentador, que vão mandar energias, que torcem para a pronta recuperação dele. E evidente, a gente quer que o Edu Guedes se recupere o mais rápido possível, não é? E que seja o melhor tratamento possível e que a cura ela aconteça. E aí nesse momento, gente, a gente tem que lembrar que assim, a gente tem alguns famosos que estão passando por isso, a Preta Gil, agora temos o Edu Guedes também, e curiosamente até o ex da Ana Hickman também já teve uma questão envolvendo câncer aí e tal.
E a gente tem que torcer para que todo mundo se recupere e encontre a cura, né? Porque afinal de contas é uma doença, infelizmente, muito complicada, muito complexa. A ciência tenta agir, trabalhar e encontrar formas de resolver, mas cada caso é um caso, então os tratamentos são muito individualizados. Para algumas pessoas você pode ir para um caminho, para outras você tem que ir para outro, para outras você vai para todos os caminhos, infelizmente não tem mais o que fazer. Então, assim, é triste, é complicado, é complexo, mas acho que a energia positiva e acreditar que aquilo vai se resolver já é boa parte do tratamento, não é? Então eu acho que isso tudo a gente também tem que mandar energias positivas para que o Edu Guedes e todos que estejam passando por isso, seja o seu caso que está assistindo aí, seja o caso de um parente seu, de alguém querido que você gosta bastante aí, a gente tem que torcer para que essas pessoas consigam se recuperar e encontrar aquilo que a gente chama de cura, não é? Eu me lembro quando a Preta Gil fez um aniversário, falei até sobre isso outro dia aqui com pessoas próximas, e ela foi fazer uma comemoração no YouTube, a antiga sede do YouTube Space no Rio, e ela usou muito a palavra cura, né? Estou curado, estou curada. E meses depois, quando ela foi fazer mais um PET scan, né, aqueles exames de rotina, viu-se que o câncer voltou em 4 lugares diferentes. E aí é muito mais complexo, né? Porque você comemora uma cura, você acha que tá tudo certo, e aí quando vai ver, a coisa volta. Infelizmente, todos nós temos, né? Infelizmente ou felizmente, nós temos a nossa história já escrita, a gente não conhece a nossa história, senão ficaria muito fácil viver e fazer as coisas, mas ela comemorou e ainda não era o tempo, talvez, de comemorar, né? Infelizmente, a doença voltou. Mas ela estava no direito dela de comemorar. A gente tem uma outra pessoa que também é pública e já teve câncer e que mostra uma energia e uma força e uma garra e uma vitalidade enorme, que é a Ana Maria Braga, que ela já teve câncer também. Depois de 5 anos ela pôde falar que ela estava curada, porque é a janela ali que a ciência considera uma cura real da remissão da doença, né? Quando a doença simplesmente, de fato, vai embora e não volta, né? Então vamos torcer para que tanto a Preta Gil, quanto o Edu Guedes, quanto todos que estejam passando por isso, se for o caso, seu caso, se recuperem e possam ter a melhor qualidade de vida depois do tratamento, porque só quem de fato passa por esse tratamento, só quem de fato já viu alguém passar, sabe o quanto que é uma dura batalha, né? E se manter otimista, se manter acreditando que aquilo vai dar certo, é um desafio e é parte do tratamento também, não é? Bom, deixa sua mensagem positiva aí. Eu acho que ficou claro para vocês a situação do Edu Guedes. Se não ficou, vale a pena dar uma pesquisada. Eu gosto muito de trazer informações assim aprofundadas para você. E também me diz aí o que você achou desse nosso encontro, desse nosso vídeo, tá bom? É isso. Não sei se eu volto ainda hoje aqui domingo no Bora Comentar, mas amanhã às 8 da manhã nosso encontro está confirmado. Segunda-feira, dia 7 de julho, tá bom? Beijo grande, meus amores, e até lá.